Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome. Acabamos de cantar louvores ao Teu santo e bendito nome. Também ouvimos a Tua palavra que foi lida agora há pouco. E agora, Pai, queremos muito mais ainda. Queremos ouvir a Tua voz através da mensagem que vai ser proferida nessa noite. Que o Senhor venha usar grandemente, Pai, a Tua palavra. Para isso necessitamos, estamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Ele que realmente é o autor desta palavra. Que Ele venha revelar as coisas que somente a Ti pertencem, aos nossos corações. E que nessa noite, Pai, a Tua palavra venha edificar a Tua igreja, confortar e também desafiar a mesma. Mas nós te rogamos, Pai, por aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, entender e aplicar mesmo nos seus corações. Que o Senhor fale a cada um hoje à noite e dê mesmo a audição sincera, eficaz, o ouvir a Tua voz, e que ela mesmo faça uma obra que nós não podemos fazer como homens, que é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, e que, se for da Tua vontade, Pai, almas se rendam a Ti, como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós entregamos cada um aqui em Tuas mãos. Aceita realmente a nossa gratidão, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós temos pregado nos domingos à noite, no Evangelho de Mateus, e terminou o ano e nós estamos caminhando. Mas, normalmente, nós aqui da Igreja Hebron, desafiados pelo nosso fundador, pastor Fred, a cada início de ano, ele tirava um tempo para tratar sobre um assunto tão importante para toda a humanidade, sobre a volta de Jesus Cristo. Jesus, Ele mesmo falou palavras, e as palavras dele são verdadeiras, são fiéis, são realmente confiáveis. E há quem diga, na história da humanidade, nós sabemos que durante todos esses milhares de anos, houve acontecimentos até extraordinários durante toda a história do homem. Coisas impressionantes foram realizadas, descobertas, a tecnologia, enfim. E guerras, realmente muita coisa aconteceu. E falam até que uma das principais, se não uma das principais na história da humanidade, um dos maiores feitos do homem é preparar e enviar um homem ao espaço e chegar até a Lua, e o homem realmente pisar na Lua. É um grande feito mesmo da humanidade. Mas eu também tenho ouvido que o maior feito que esse mundo já presenciou, já experimentou, já viu, é Deus deixando o terceiro céu, onde é a habitação de Deus, e descendo e vindo nessa terra, pisando realmente nessa terra. Realmente é um feito, é o maior que o homem já viu. E talvez é pouco valorizado, é até desprezado. Porque Deus veio a esse mundo. A Bíblia fala do Logos, o Verbo, que é Deus, em Evangelho de João, no versículo 1, abra sua Bíblia.
Evangelho de São João, no capítulo 1, diz assim: no princípio, nós não sabemos esse princípio, né? Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui no original é Logos, ou seja, a palavra, né? E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, o Verbo, Deus. E nós sabemos que, pela fé, que há uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um mistério de Deus. Mas a Bíblia revela e mostra que há uma trindade. 3 pessoas em um só Deus. E o Verbo é Jesus Cristo. A prova é que no verso 14 diz assim: olha, e o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, tabernaculou, né? E vimos, diz aqui, aliás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, a prova mesmo que Deus, Ele veio a esse mundo, na pessoa do seu Filho. Habitou entre nós. E vimos a glória dele, os feitos dele, a graça e a verdade. Então, amados, o maior feito que essa humanidade já viu é o fato mesmo de ter Deus vindo e estado entre nós. E ele veio com um propósito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, né, ele veio para buscar e salvar o perdido. E ele fez isso na obra grandiosa que ele realizou, indo mesmo até ali a cruz do Calvário. E ali ele tomou o meu, o teu, o nosso lugar. Deus o fez pecado. E ele mesmo pagou o preço do pecado, morrendo a morte de cruz. Cabalmente pago, seu sangue derramado desse santo perfeito, desse justo. E a Bíblia diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Então essa foi a obra grandiosa, o feito realizado por Deus em favor do mundo inteiro. Promessas que já tinham sido assim nas Escrituras, né, feitas durante os séculos e realizadas naquele momento. Mas o Senhor Jesus, ele deixou promessas. A sua palavra é fiel, é verdadeira. Ele diz: passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. E Jesus prometeu que ele ia voltar novamente a esse mundo. E muitos não acreditam, né? Muitos não dão importância. E até a igreja de Jesus Cristo hoje, muito pouco se fala, ou quase nada, sobre a volta de Cristo. Eu lembro que um ano atrás, ou foi 2 anos atrás, eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo, e conversando com um pastor, eu disse: ele, o que o senhor vai trazer hoje à noite? Eu disse: eu vou falar sobre a volta de Cristo. Ah, que bom! Eu disse: o senhor tem tratado do assunto aqui? Ele: não. Já há algum tempo, anos sem tratar. Eu lembro que o pastor Fred dizia, e é verdade, estava numa reunião de muitos pastores,
e ele perguntou: quem pregou sobre a volta de Cristo nesse ano? Todo mundo ficou com os braços abaixados, né? E nos últimos 2 anos, um ou outro. Nos últimos 5 anos, um ou outro. Então é um assunto negligenciado pela igreja. E o diabo, ele é muito interessado nisso, né? O diabo não quer que se trate da volta de Cristo, e o que implica para toda a humanidade. Sabe, amados, Jesus prometeu que ele vai voltar. Há textos aqui, no mesmo Evangelho de João, onde nós estamos, abra sua Bíblia, João 1,14, nós vimos que ele desceu, né? Ele tabernaculou, ele foi visto. Mas no capítulo 14, verso 1, tem uma promessa que ele vai voltar novamente, é dele, não é? Veja, João capítulo 14, verso 1, era um momento aqui em que o Senhor estava com os seus discípulos, ele já tinha avisado que ele era imperativo que ele fosse para Jerusalém, ele ia ser entregue às autoridades, ele ia ser escarnecido, ele ia ser humilhado, ia ser preso, ia ser morto, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então os discípulos estavam aflitos. Ele falou que ia ser traído, não é? Então era um momento mesmo de grande preocupação, e Jesus vem com essa palavra aqui de consolo, né? Capítulo 14, verso 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, né? E que ele vai preparar-vos lugar. Lugar para quem? Para os seus discípulos. É com eles que Jesus está falando, né? E diz, olha, e quando eu for, e Jesus, ele já foi há pelo menos 2000 anos ou mais, né? E vos preparar lugar. Interessante que ele está preparando, né? Está trabalhando. Olha que maravilha. Veja, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa de Jesus para os seus discípulos, né? Eu vou voltar para o Pai, vou preparar lugar. Quando preparar, eu vou voltar e vou vir para buscá-los, porque o meu desejo, a minha vontade é que vocês estejais comigo, né, junto com meu Pai. Sabe, amados, as promessas de Deus, elas nunca falharam. As palavras do Senhor, elas são verdadeiras e serão totalmente cumpridas. Então nós temos aqui no Evangelho de João, ele dizendo que ele vai voltar, não é? Em Apocalipse, no capítulo 22, é o livro, Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo, né? É a revelação de Jesus Cristo que ele dá a João das coisas futuras, do que vai acontecer no futuro. E no final do capítulo, Apocalipse 22, ele diz assim no verso 20, olha, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. É fato, é certeza. Jesus vai voltar, né? Certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Então, amados, a ênfase não vai dar para fazer o estudo hoje, né? Mas
nos próximos domingos, nós vamos tratar sobre a volta de Cristo, tão importante, tão essencial realmente para a igreja. Então, é um fato, né? Ele foi e ele vai voltar, ele testificou isso. Não somente Jesus, mas os anjos também testificaram. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É o médico, né, o doutor Lucas, que escreveu esse livro. Então diz aqui no verso 1, olha, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, vivo 40 dias com seus discípulos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse a mim, a qual disse ele, e de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós não vamos entrar, que o foco aqui é a volta, né? Mas olha o que diz aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então Jesus veio e o povo de Israel está aguardando o Messias prometido, o libertador, né, o rei dos judeus. Então eles aguardavam um rei, né, militar, aquele que ia libertar o povo da opressão de Roma e tudo, mas ele veio, esse rei, veio como rei, os seus rejeitaram Jesus, né, mataram Jesus, mas ele ressuscitou e ia dizer, agora ele vai reinar, né? Agora ele vai restaurar o reino a Israel. E olha o que Jesus disse aqui. Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, teve a experiência do novo nascimento, ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa a ser uma testemunha de Jesus Cristo. E ele diz aonde, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Dita estas palavras, veja, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, vendo essa maravilha, né, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Então, amados irmãos, Jesus, ele vai voltar. É certa a volta dele, a promessa da sua volta, a sua palavra realmente vai ser
confirmada. Eu voltarei. Então é esse o assunto que nós vamos tratar aí nos próximos domingos à noite, né? E a importância realmente da volta de Jesus Cristo para todos, né? Para a humanidade em geral. E é bom saber, você que está aqui hoje à noite, se inteirar desse assunto. Por quê? Porque é tão importante que tem a ver com a sua própria vida. Você não vai estar, né, fora disso, não. Não quero saber, não me interessa, não acredito, não tenho interesse nesse assunto. Não importa a tua opinião, não importa a minha opinião, mas saiba que está intimamente ligado com a tua vida, a que você leva aqui, e até o teu futuro. Não é? Então é bom realmente a nós sabermos. Por quê? Porque para muitos, especialmente aqueles que estão aguardando, ansiosos, que já o receberam como seu Senhor, como seu Salvador, amados, a volta de Cristo ela é consolação, alegria, nós acabamos de cantar. Mas aqueles que estão desprezando, não se interessam, é motivo de condenação. Uma vida eterna mesmo, longe do Senhor. Então é muito importante, né? Mas aqui a pergunta é: quando vai ser? Eu queria tratar de 3 perguntas, né? Quando será essa volta? A segunda é: como será essa volta? E a terceira é: para quem será realmente? Então, essas 3 perguntas nós vamos trabalhar nesses domingos à noite, né? Jesus vai voltar, mas quando isso vai acontecer? Quando ele virá? Como vai ser? Né? E para quem será? Então, amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Foi lida uma passagem em que Jesus estava junto com os seus discípulos, né? Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim, olha: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em outras passagens fala que as maravilhas do templo, né? Templo que foi erguido ali em Jerusalém. Lá em São Paulo, tem um templo chamado Templo de Salomão, construído por uma igreja grande, né? E as proporções, as metragens dizem que é similares à proporção do templo lá de Jerusalém. Então, eu estive lá visitando, né? Realmente é uma coisa imponente. Tudo, não esse daqui, mas pedras, uma coisa maravilhosa. Então, os discípulos falam: olha, Senhor, a maravilha, né, dessa construção. E olha o que Jesus disse aqui: em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus faz uma previsão, né? Faltou o nome aqui, mas já sai. Uma coisa que ia acontecer no futuro, né? Mas olha o que disse aqui no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, aquela conversa, né, entre eles, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, a destruição desse templo aqui. E eles perguntaram mais: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? 3 perguntas, né, que os apóstolos fizeram de Jesus.
E Jesus, carinhosamente, respondeu aos discípulos. Mas sabe, amados, nós sabemos que no ano 70 da nossa era, a profecia, né, que o templo ia ser destruído, aconteceu. Tito, né, invadiu lá a Terra Santa e o templo foi totalmente destruído no ano 70 e os judeus assim foram dispersos, né, pelo mundo inteiro. A segunda diáspora dos judeus. Eles estão espalhados, foram espalhados pelo mundo inteiro e não ficou lá. Aliás, está lá até hoje, só aquela parte, né? Fala o Muro das Lamentações, é o que sobrou dessa grande demolição, dessa grande destruição, onde os judeus vão lá, né, orar, e no domo da pedra lá, aquele platô, hoje está uma mesquita, né, uma mesquita muçulmana. Então aconteceu isso. Mas Jesus, eles perguntaram, né? E que sinal realmente haverá da tua volta? E aí, amados, Jesus vai responder. E para nós hoje à noite é importante saber por quê? Porque Jesus não disse o dia, né? Não disse a hora. Mas ele deixou sinais. Os sinais da sua vinda, nós cantamos, mas se mostram cada vez. Jesus vai voltar, né? Então ele deixou sinais que iam acontecer antes da sua volta. E sabe, em relação à volta de Cristo, mesmo no meio teológico, há várias correntes de interpretação. Várias, pelo menos 4 principais, né? E há, sabe, um problema muito grande até de divisão de igrejas, de denominações, pastores que já dividiram igrejas, e enfim, em relação à volta de Cristo. Causa muita confusão, causa divisão, causa mesmo inimizades até no meio da igreja de Jesus Cristo. Porque há muitos que ensinam erroneamente em relação à palavra de Deus. Eu acho, porque vai ser assim, porque eu aconselho os irmãos aqui. Nós vamos responder essas perguntas usando o capítulo e o versículo, né? Usando realmente a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então tenha muito cuidado, porque Jesus diz aqui, olha, vede que ninguém vos engane, no versículo 4, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ou seja, os enganadores que eles ensinam erroneamente. Tem que ter muito cuidado, né? E também há até escarnecedores da palavra de Deus que negam, escute, negam que Jesus vai voltar, não é? Não, isso aí não vai acontecer não, o mundo vai continuar como ele está. Então, cuidado com os enganadores e com os escarnecedores. O apóstolo Pedro, segure um pouquinho aqui, ele alerta, né, os escarnecedores. Em 2 Pedro, no capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Pedro está dizendo aqui. É uma leitura longa, mas nós não estamos com muita pressa, né? Vamos ver aqui, olha, capítulo 3 de Pedro diz, ele falou, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. A igreja já estava esquecida, né, dessas coisas. Sabe, amados, um dos sinais nós vamos ver mais na frente, que se refere à igreja de Jesus Cristo, é que eles esqueceram
eles abandonaram, não mais tinham interesse em saber. Então Pedro está dizendo, olha, eu venho despertar com lembranças a vossa mente esclarecida em relação às coisas de Deus, para que vos recordeis, né, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, profetas que já falaram antes sobre a volta de Cristo. No Velho Testamento tem Isaías, Zacarias, nos Salmos, já escrito, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, do próprio Jesus, né, que saiu da boca dele, ensinado pelos vossos apóstolos. Veja, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde é que está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, o mundo está andando aí, né? Está tudo rodando, está do mesmo jeito. Cadê essa promessa da volta de Cristo? E olha o que Pedro diz, porque deliberadamente, né? Deliberadamente, escute, esquecem que ao longo do tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, foi que pela palavra de Deus nós vimos lá em João que foi criada todas as coisas, né? É a palavra de Deus. Escute, o maior inimigo da palavra de Deus é o diabo, é o Satanás. Ele quer mesmo denegrir a imagem, a palavra de Deus. Quer mesmo desfazer a palavra de Deus. Desmentir a palavra de Deus. O diabo quer fazer isso. E ele usa, né, o mundo, porque o mundo, ele jaz no colo do maligno. E ele usa os intelectuais, os cientistas, né, todo esse povo aí que negam que o mundo foi criado por Deus. Foi um acaso, foi um átomo, não sei o quê, aí um Big Bang, pum, explodiu e criou hoje o que é, tudo aí, tal e tal e tal. Uma loucura, né? Mas a palavra de Deus diz que a água, a terra, tudo que existe, surgiu através do poder da palavra de Deus. E veja, e pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que aconteceu, né? Lá em Gênesis 6, explica o que aconteceu. O grande dilúvio. É outra história da caronchinha, né? Que dizem. Isso é uma ilusão. O mundo nunca foi destruído uma vez por água. É provado que sim. Deus destruiu uma vez esse mundo com água. Um dilúvio que inundou toda essa terra aqui. 40 dias e 40 noites chovendo copiosamente. Deus já destruiu uma vez e eles negam, né? Veja, ora, e lembra que quantas pessoas ficaram vivos nesse mundo? 8. Mas Deus não vai destruir. Vai. Ele disse que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Essa terra que hoje nós estamos habitando, amados, vai ser consumida pelo fogo, né? E diz aqui, olha, ora, os céus que agora existem, né? E a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, estão sendo guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição de quem? Dos homens ímpios, daqueles que não acreditam em Deus. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Porque ele está rebatendo aqueles... Olha, já faz 2000 anos que ele falou que ia voltar e olha como está aqui, né? Está tudo do mesmo jeito. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia, né? Então, faz 2 dias só, Jesus voltou. Mas olha aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E aqui, amados, serve para nós hoje à noite, né? Essa demora do Senhor pode ser que seja para você o motivo. Olha, diz aqui, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. A paciência de Deus está aguardando, né? Que o homem reconheça a sua condição de ímpio, de iníquo, e entregue a sua vida, se arrependa dos seus pecados, não despreza. Então há um motivo, né? Quem sabe Deus está falando com alguém hoje à noite que não está mesmo esperando a vinda, né? Mas está aqui o motivo. Então, amados, muito cuidado, né? Com os enganadores que ensinam erroneamente e com os escarnecedores que negam deliberadamente que Jesus vai voltar. Sabe, no meio da história da igreja houve um homem, um pastor batista chamado Guilherme Miller. Ele se interessou muito sobre a volta de Cristo. É um assunto maravilhoso, viu? Eu me interesso muito sobre esse assunto. E ele começou a pregar nas igrejas, um tempo mesmo de mostrar, alertar, né? E ele, nos seus estudos, estudando Daniel e outras passagens, ele achou que tinha conseguido saber o dia que Jesus ia voltar. E ele mesmo marcou o dia. Está aqui, 22 de outubro de 1844. Então, nos Estados Unidos, ele pregava e dizia, olha, Jesus vai voltar no dia 22 de 10 de 1844. E muitos, né, seguiram as suas mensagens e acreditaram no advento de Jesus Cristo. E nesse dia, mais de 100 mil pessoas estavam aguardando Jesus voltar. E ele voltou? Ele voltou? Não, né? Ele não voltou. E a Bíblia, aliás, essa reunião diz que foi o dia do grande desapontamento. E a partir daí surgiu hoje, que é chamada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E suas várias ramificações. Mas esse homem, tristemente, deixou o movimento e até se arrependeu do que ele falou, né? Por quê? Nós acabamos de ler, né, lá em Atos, que Jesus disse, olha, esse dia, essa hora, é só de autoridade do Senhor, do Deus Pai. 24 nós estamos? Veja aqui no verso 36 agora. No verso 35, olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Mas olha o que diz o Senhor Jesus. Mas a respeito daquele dia, está falando da sua volta, né? E a hora, ninguém sabe. Será que o pobre pastor não leu essa passagem, né? E ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Veja, nem os anjos dos céus. O céu hoje tem anjos que servem a Deus. Eles estão lá próximo de Deus, mas eles não sabem essa hora. Diz aqui, nem o Filho. Olha que interessante. Jesus faz parte da Trindade divina, mas ele está dizendo que ele não sabe essa hora. Só o Pai. Veja,
senão somente o Pai. Então, eu não posso dizer aqui quando vai ser. Eu estaria sendo um enganador, um escarnecedor, um negligente, né? Mas eu vou dizer o que Jesus disse. E o que ele disse, né? Quando vires os sinais que eu vou dar, fica atento. Então, irmãos, nesses estudos, Jesus, e nós vamos ver que há 4 grandes sinais, 4 grandes evidências que vai acontecer antes da volta de Cristo. E o tempo já está indo, né? Mas pelo menos a primeira nós vamos ver dessas evidências. Diz assim, olha, volte aqui para verso 24. Aliás, capítulo 24, e no verso 4. A primeira evidência de quando ele vai voltar, né, o primeiro subponto seria como estaria o mundo. Esse mundo que nós estamos aqui, né, no dia... Que dia é hoje? 13 de janeiro de 2019. Esse mundo aqui, como estaria? A segunda é como estaria os homens vivendo nesse mundo, nós, né, a humanidade. A terceira evidência, sinal, é como estaria a igreja de Cristo, a igreja que professa, né, os cristãos estariam mesmo vivendo nesse mundo. E a quarta é como estaria Israel como nação, a nação Israel no mundo. Então, 4 evidências que ao longo desses estudos vocês vão ver que, olha, pode ser hoje à noite a volta de Cristo. Já, já. Pode ser hoje, amados. Pastor Fred, agora no dia 31, né, Florence? 29, nosso saudoso pastor, saudoso mesmo, irmãos, ele que fundou todo esse trabalho aqui, ele mesmo dizia, ele estava aguardando, né? Ele ansiava, né, a volta de Cristo. E ele já pregava há muito tempo, assim, sobre a volta de Cristo. Ele dizia, Herbert, não falta mais nada. Pode ser hoje. Ele sonhava até que fosse numa ceia, né? Eu vou voltar para levar a sua igreja. Mas ele já foi, ele já está lá com o Senhor. Mas nós ainda estamos aqui. Mas, amados, diz aqui, não é? Como estaria mesmo o mundo em que nós vivemos. E aí Jesus dá, olha só, 24, verso 4. Ele respondeu, os discípulos perguntaram, quando, que sinal haverá da tua vinda, né, da tua volta? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, usados mesmo pelo inimigo. Jesus disse, olha, tenha muito cuidado com eles. Né? Ele continua, olha, certamente vocês vão ouvir falar de guerras. Amados, enquanto nós estamos sentados aqui, há guerras nesse mundo. Há batalhas, países, guerras civis, nações guerreando. Rumores de guerras. Né? Rumores. Alguém vai invadir alguém. Rumores de guerra. Diz aqui, olha. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É uma instabilidade mundial, né? Uma falta de segurança, uma falta de paz. O mundo está instável, o mundo está mesmo nessa situação. Abra sua Bíblia aqui, no Evangelho de Lucas, um pouquinho mais na frente, no capítulo 21,
o médico Lucas, né? Dr. Lucas escreveu assim, olha, 21:7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Está vendo a multidão que seguiu aquele homem, que botou hora, data? Né? Não sigam, cuidado. Quando ouvirdes falar de guerras, veja, e revoluções. O que tem de revoluções nesse mundo, né? Mas não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. E lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos. Olha só, vamos parar aqui. Grandes terremotos. Sabe, amados irmãos, eu estava escutando uma notícia que saiu numa revista The Economist, inglesa. É uma revista de economia, onde as maiores seguradoras desse mundo, grandes corporações de seguros. E eles têm estatísticas, né, porque influencia no valor dos seguros. E nos últimos anos agora, a quantidade de catástrofes naturais que esse mundo tem mesmo enfrentado é um negócio sério. Então Jesus fala de terremotos, a natureza, né? Os maremotos, as tempestades, os vulcões, tudo, as destruições. Agora mesmo na Flórida passa bilhões e bilhões, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas a intensidade, né? E a Bíblia fala que quando o Senhor tivesse para vir, seria como dores de parto. Nós vamos ver daqui a pouco. Aquela que está para dar a luz, né? A intensidade. Então, terremotos, veja, epidemias. Tem muitos médicos aqui, né? Quanto, né, de epidemias esse mundo enfrenta aí? Pestes. As vacinas são feitas, a cada dia surgindo mais os vírus. Então, epidemias. A África, enfim, né? Voltando sarampo. Doenças que já tinham sido, erradicadas estão aí. Epidemias. Aqui nos nossos dias. Fome em vários lugares. Desculpa, tem venezuelanos aqui. Eles saíram do país dele por causa de fome. Tá? Que próximo. Crianças morrendo, enquanto nós estamos sentados aqui, morrendo de fome. Fome no mundo inteiro, em vários lugares. Veja, amados, coisas espantosas, isso me chama a atenção. O que é uma coisa espantosa para você? Algo que espanta, né? Sabe, irmãos, chegamos numa época em que a degradação do homem é tal, é tamanha, que pai, desculpa a expressão aqui tem, né? Estão mesmo estuprando filhos e vice-versa. Mortes, assassinatos, estão esquartejando as pessoas. Coisas absurdas, espantosas. E parece que está tudo normal. Aqui no nosso Ceará, né? O pastor Éder pediu, por favor, orem por mim. Nós temos uma igrejinha lá, dominada por terroristas, né? Facções. Coisa espantosa, uma cidade que é de belas praias, né? Até afetando o Rio de Janeiro. Aqui em Manaus. Segurança, cadê a segurança? Sabe, irmãos, abra sua Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim, olha, irmãos, Paulo está falando com a igreja, não é?
Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ele vem como ladrão de noite. Olha só, a igreja de Jesus Cristo, nós vamos ver quando for tratar de igreja, ele está dizendo, olha, vocês estão inteirados. Será que está mesmo a igreja de Jesus Cristo inteirada dessas coisas? Está não, irmãos. A igreja está dormindo. Mas diz aqui, olha, que ele vem como um ladrão de noite. Como é que o ladrão de noite vem? Você fica sabendo a hora que ele vem? Assaltaram aqui a nossa igreja, né? Levaram nosso equipamento, nossas coisas. Prejuízo muito grande, mas ninguém sabe. Se eu soubesse que ele estava aqui, eu estaria, sinceramente. Tinha emprestado do irmão que ele tem escopeta. Estava esperando o cabra aqui dentro, sabe? Sério. Eu ia deixar ele invadir a casa de Deus, mas ninguém sabia. Agora tem câmeras aí e tal, né? Mas diz aqui: quando andarem dizendo paz, irmãos, nós acabamos de virar o ano e a palavra que eu mais ouvi foi paz, né? Paz, paz, paz. Mas há paz? Não há paz. Veja, e o que está escrito aí, irmãos? Segurança, né? Todo mundo está buscando o quê? Segurança, né? Os governos aí, tudo atrás de segurança. Mas veja aqui, olha. Eis que sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto. Não tinha falado, né? Então, a dor do parto, quem já teve filho aqui sabe como é, né? Vem o sinal, aí daqui a pouco mais, né, Sara? A Sara pode vir aqui dar aula de a Sara, né? A Florence, os pediatras, né? Mas ela vai intensa até expulsar o útero, expulsa a criança, né? Então é assim, irmãos, está pulsando aí. Diz aqui: virá repentina destruição, como a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então volte aqui para Mateus, né? Porque se levantará nação, verso 7, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Os princípios das dores. Irmão, nós vamos parar, né, hoje, agora aqui. Mas olha, a volta de Cristo, ela é, eu digo para vocês, iminente. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. E esse Jesus, ele prometeu: voltarei e virei para buscar os que são meus, os meus discípulos, aqueles que confiam a sua vida a mim. Olha, Jesus veio como Salvador desse mundo. E Ele ainda é o Salvador, está com os braços abertos, oferecendo essa salvação. Ele é longânimo. A vontade de Deus é que nenhum homem pereça, mas que cheguem o quê? Ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor, que Ele perdoa e passa a fazer parte dessa família, que vai ser livre dessa condenação. Porque a vinda de Jesus, Ele vai voltar como Senhor, como juiz, para julgar. E para muitos, nós que estamos aguardando, que pode ser hoje à noite, nós vamos ver, né? Ele vai vir primeiro nas nuvens, buscar a sua igreja. E o mundo vai continuar como está. Mas para muitos vai ser para a condenação, para a destruição. Então, vamos caminhar, né? Nesses estudos aí. Amados, amanhã, 7 horas da manhã, quem puder vir, vamos orar, né? O Ronaldo esqueceu de dar horário. 7 da manhã. Nós vamos estar aqui, os irmãos que puderem orar
para o nosso Senhor abençoar todo esse trabalho da igreja e mais um ano de existência. Agradeço a presença de todos e fica com isso, né? A volta de Jesus, para você é consolação ou é perdição, destruição? Oremos. Pai, as tuas palavras são fiéis, são verdadeiras, e é o motivo de nós estarmos aqui hoje à noite. Nós queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, exaltar e glorificar. E pregar esse evangelho das boas novas de salvação. O evangelho mesmo que livra o homem da perdição eterna. E essas palavras aqui são fiéis, são verdadeiras. O Senhor prometeu que vai voltar. Os sinais da tua vinda já se mostram cada vez. O Senhor vai vir vencendo. E aqueles que estão te aguardando, Pai. É motivo de alegria, de consolação. Mas aqueles que estão desprezando, estão vacilando, é triste, mas vai ser destruição, perdição. Mas o Senhor conhece cada coração. Então nós entregamos as vidas preciosas aqui em tuas mãos. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.